Tema de hoje: Jesus, a atração maior. Jesus é a atração maior, ou pelo menos deveria ser, na vida de todos aqueles que se dizem cristãos. Falando sobre atração, o que é atração? Claro, óbvio, é algo que te atrai. E o que tem te atraído ultimamente em relação ao próprio Jesus, a sua obra? E por que estamos falando sobre isso hoje? Porque hoje existe uma máxima no meio das pessoas, das igrejas, principalmente as igrejas que estão emergindo aí, que estão sendo criadas, estão crescendo e tal. E eu já disse isso e repito, hoje com 60 anos de idade, desde criança na igreja, há uns anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ainda ontem comentava com o motorista de ônibus, que graças a Deus era cristão, sobre alguns milagres que eu vi, através da vida do meu pai, que foi pastor, que pregou, que fez a diferença na sua época. E eu contava para ele uns 2 milagres que eu presenciei, e ele disse: mas que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E falando sobre isso, veio essa questão de as igrejas hoje. Vi um vídeo também essa semana de um outro pastor dizendo que hoje as igrejas precisam criar atrações para as pessoas ir para a igreja. Tem pastor, tem igreja pedindo pelo amor de Deus para os crentes irem para a igreja. Porque com a facilidade que se tem hoje de internet, transmissões e tal, hoje frio, por exemplo, glória a Deus pela tua vida que está aqui. Aliás, se vocês me perdoem aqui, a minha sinceridade, eu confesso, eu achei que ia ter bem menos pessoas hoje aqui, por causa do frio. Glória a Deus, vocês me surpreenderam, bendito seja o Senhor. Tomara que à noite também eu seja surpreendido aqui para a glória do Senhor. Porque no frio é frio, a gente sente frio, eu não vou. Esses dias num determinado local, uma loja de um amigo, chegou um outro em comum da gente, uma outra pessoa em comum que a gente conhece e tal, já foi aqui da igreja, voltou, saiu, de vez em quando vem, de vez em quando não vem, enfim, né? E ele apareceu na loja desse amigo. E um dos funcionários desse amigo, um senhor lá, que não é cristão, ele estava ouvindo o nosso papo, porque ele falou para ele me encontra, ele fala assim, quando ele me encontra: ô pastor, que bom te ver, não deu para ir, porque, eu falei: cara, não precisa nem explicar, fica sossegado, vai quando você sentir desejo. Não, mas eu vou. Aí o rapaz que estava lá falou assim: nossa pastor, quantas vezes o senhor veio aqui e eu ouço essa ladainha desse cidadão, ainda brincou com ele, né? Aí ele falou: eu vou para a igreja, o senhor vai ver, eu vou aparecer lá e tal. E ele chegou, um dos cultos nossos aqui, não sei se foi domingo retrasado ou quinta retrasada, ele chegou no meio do culto. Aí no final veio aqui, me abraçou e falou: pastor, eu vim, viu? Aí no outro dia ele passou na loja e falou para o cara lá: eu fui, né? Mas não veio mais. E hoje você encontra um monte de gente assim, que não se sente mais atraído de ir à igreja, de servir a Jesus, de cantar, de louvar. E é interessante que esse tema atração, muitos de nós somos atraídos por fatos, por acontecimentos, por pessoas que existem nesse mundo. Por exemplo, os cantores, existem muitos cantores hoje em dia, cantoras, né? E esses cantores que geralmente fazem muito sucesso, eles atraem muitos fãs. E os fãs cantam as músicas dele diariamente,
constantemente, ouvem nos seus carros, em casa, usam, se for preciso, as roupas que eles vendem, alguns cortam até o cabelo do jeito que o cantor ou a cantora corta, usa o chapelão que esses cantores sertanejos, todo mundo agora dá uma mania de usar chapéu, enfim, atrai, tem alguma coisa que atrai naquela pessoa, tem alguma coisa que atrai, e essa atração que ele sente, leva-o a gastar dinheiro, gastar tempo, por aquilo ali que ele está vivendo. Se você trazer para o campo esportivo, os esportistas de hoje, né? Ainda ontem conversávamos lá no átrio, eu, o pastor Bob, mais alguns irmãos, os jogadores de hoje, a maior parte, a maioria esmagadora deles, são cheios de tatuagem, né? Tatuagem virou uma máxima no meio dos jogadores, parece que quem não tem tatuagem é ET, tem que ter uma tatuagem, e tatua e coloca aqui. Esses jogadores de hoje, os cortes de cabelo deles, né? Vocês devem lembrar, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2000, aliás, em 2002, na Copa do Mundo lá, Japão, Coreia, acho que foi nessa época, se eu não me engano, o Ronaldinho, ou o Ronaldo Gordo, porque tem o Ronaldinho e tem o Ronaldo Gordo, né? Por causa da máxima que estava indo, ele cortou o cabelo assim que nem o Cascão, né? Vocês lembram disso? Daqui para frente, o resto tudo careca. O que apareceu de gente depois da Copa do Mundo com o cabelo cortado assim, foi brincadeira. Por quê? Porque o cara é meu ídolo, o cara ganhou a Copa do Mundo, o cara é fera, então eu quero ser que nem ele. Enfim, se você falar dos jogadores de hoje, quantos jogadores de hoje, os seguidores dos jogadores de hoje, eles estão atraídos pelos seus ídolos, pelas pessoas com quem eles se identificam, e eles, tudo que precisa fazer, eles fazem. Tem uns até que fala que nem jogador, ou jogador de futebol, jogador de vôlei, jogador de basquete. Nos Estados Unidos o basquete é muito mais forte, então aqueles trejeitos que eles têm lá de se cumprimentar nas quadras, batendo o peito um no outro, bate na mão, pega aqui, faz assim, roda aí, não sei o que lá, aquelas manias que eles têm na rua, isso tudo é copiado. Por quê? Porque eles são atraídos por aquelas pessoas. Se você trazer para o âmbito espiritual, o diabo, ele também atrai muita gente. Como eu já disse aqui, outras vezes, o diabo nunca vai chegar na tua casa, bater na porta, você vai abrir ele, opa, tudo bem? Eu sou o diabo, está aqui meu cartão, e eu vou acabar com a tua vida. Se é cristão, na hora, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Tem uns crentes que não tem muito entendimento, que já falam, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, eu já falei aqui, para perdoar pecados, para cura, para expulsar demônios, para libertação. É o nome de Jesus, o nome que foi dado acima de todo nome, segundo a Bíblia. Agora, ele não vai aparecer assim. Ele vai criar formas de atrair as pessoas. O dinheiro é algo que seduz. Nós estudamos sobre isso quinta-feira retrasada. O dinheiro é algo que seduz as pessoas. As pessoas, elas hoje, no Ocidente, nessa parte do mundo, elas correm atrás do dinheiro. Você fala assim, mas eu não posso trabalhar, não posso ter. Longe disso, você tem que trabalhar e Deus te dê mais. O problema é você colocar o teu coração no dinheiro. E o inimigo é bom em atrair as pessoas pelo dinheiro e levá-las a se afastar de Deus por causa do dinheiro. Por isso que Jesus disse, e eu citei aqui as 2 quintas atrás, Jesus disse, está escrito na sua palavra, você vai chegar um momento que você vai ter que decidir, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao dinheiro, porque o dinheiro vai se tornar um Deus para você, como era na época de Jesus e como é hoje. Para muita gente, o dinheiro é um Deus. Eu não gosto de ficar comentando aqui sobre a vida de ninguém, mesmo porque eu não sou o Nelson Rubens, mas o Neymar, por exemplo, 31 anos de idade, na sua forma física atual, poderia atuar em qualquer
time de futebol na Europa, inclusive até nos Estados Unidos. Ele foi convidado, especulado a contratação dele, mas ele preferiu jogar lá num lugar desconhecido, lá no Oriente, no meio dos sheiks, que tem muito dinheiro, estão tentando levantar o futebol lá. O que atraiu o Neymar para jogar lá? Ele ia ganhar 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, de reais na Europa, num dos grandes times, poderia ser bem mais disputado. Não, ele preferiu ir para um lugar que vai pagar 318 milhões de reais por ano. Você já pensou, irmãos, em quanto dinheiro? Ou seja, o dinheiro te atrai. E eu estava lendo hoje cedo que ele já cometeu a primeira gafe lá, né? Ele desembarcou no aeroporto, o povo Neymar, ele aparece com um crucifixo, e lá é proibido falar de Jesus, viver Jesus. Enfim, o diabo, ele tem capacidade de atrair pessoas pelo vício da bebida, das drogas, vício imoral, pornografia. Quantos homens hoje em dia não gastam tempo na frente de um computador, de uma televisão, vendo imagens de mulheres nuas, e até mulheres também? Quantos? Milhares. Por quê? Porque isso o atrai. O diabo, ele tem essa capacidade de atrair as pessoas. Quantas pessoas hoje fumam? Você vê jovens hoje aí, foram atraídos porque um ídolo, porque um parente, porque alguém que ele admira fumar, eu vou fumar também. Ou seja, o inimigo ele tem essa capacidade de atrair através das coisas que ele oferece. E o pior é que as pessoas vão chegando num ponto. Por exemplo, eu falei de vício de bebida, cigarro, pornografia. Bebida e drogas, lá no átrio, se você for lá e sentar para conversar com aqueles irmãos, você vai ouvir uma história diferente de cada um, que foi atraído pela droga, ou foi atraído pela bebida, e destruiu a sua vida. Quantos na televisão você vê, quantos na internet eu já li, de homens que se afundaram, porque eram viciados em pornografia, ficavam vendo, ficavam ali gastando tempo, alguns deles ficaram até meio doidos, porque o desejo que eles tinham no coração, aquelas imagens atraíam eles de tal forma, que levou eles a perder tudo. Ou seja, quantos são atraídos por mentiras? Quantos são atraídos pelas coisas do mundo? Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça, eu já falei aqui, o diabo, ele é enganador, ele está aí para enganar, ele quer afastar eu e você de Deus. Não caia nessa. O pessoal fala, não tem nada a ver. O diabo, coloca isso no teu coração, o diabo odeia eu e você, principalmente eu e você, que um dia entregamos a vida para Jesus e decidimos viver uma vida digna diante dele. Mas ainda tem na igreja pessoas que vivem isso. Lá no átrio você vê, os caras que estão lá, eles eram ex-crentes, mas no meio do caminho na igreja se desviaram de novo e foram atrás das drogas. Conheci pessoas nas igrejas, 1, 2 igrejas que já fui, que tinha esse vício de pornografia, que foi liberto, mas depois voltou a praticar a mesma coisa. Mas a maioria das pessoas que estão na igreja, que são cristãs, o diabo odeia. Ele quer ver o meu fim, ele quer ver o teu fim, ele quer destruir tua vida, tua família, é o prazer dele. Por quê? Eu já expliquei aqui. Porque ele não pode fazer nada contra Deus. Todo o poder nos céus e na terra pertencem ao Senhor nosso Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor. Todo o poder. Jesus deixou isso claro. Todo o poder nos céus e na terra pertencem a Ele agora. E eu pergunto, o que sobrou para o diabo? Nada. Então por que ele tem poder? Ele tem o poder que você dá para ele. Ele te apresenta uma situação e você, na sua decisão, no poder de decisão que tem, você acaba decidindo fazer aquilo. E aí Cristo está do teu lado, querendo te tirar dessa situação.
e você continua sendo atraído por aquilo. Ou seja, o apóstolo João, capítulo de 1 a João, versículo 2, 1 a João capítulo 2, desculpe, acompanhe aqui no telão, versículo 15, o apóstolo João, ele deu um arremate nessa situação de atração. Ele disse assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Por quê? Ele explica: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não existe nele. Versículo 16: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, imoralidade sexual, a cobiça dos olhos, tudo que você vê, você quer, dinheiro, bens e tal, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Pausa aqui. Por que ele falou sobre isso? Porque tem uns crentes hoje que eles acham o seguinte: eu tenho que mostrar que eu tenho Deus. Então, olha o meu carrão, olha a minha mansão, olha a minha roupa. Eu sou assim porque eu tenho Deus. Ele ostenta isso. E na verdade você não mostra que você tem Deus na tua vida pelo que você tem. Você mostra que você tem Deus na tua vida pelo que você é diariamente. Então ele disse: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí, meus irmãos, pensando sobre isso, refletindo sobre isso essa semana e tal, falando de Jesus, na sua época como homem aqui, o que será que levou, por exemplo, o apóstolo Pedro? O que atraiu em Jesus, quando Pedro viu Jesus, quando Jesus o chamou, o que levou ele a tomar a decisão que ele tomou? Porque ele foi atraído por Jesus. Acompanhe aqui Lucas capítulo 5, versículo 1. Aliás, desculpa, vamos ler juntos? É melhor a gente ler. Lucas capítulo 5, versículo 1, vamos lá. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Deus é bom. Achamos aí ou não? Vamos melhorar essa pesquisa de Bíblia aí, gente. Vamos ler mais Bíblia. Vamos lá. Que até isso, pausa, na tecnologia de hoje que se criou essa máxima de tudo colocar no telão. Aí as pessoas já não levam mais Bíblia para a igreja, porque vai estar tudo no telão descrito. Aqui a gente ainda lê alguns textos, né? Coloco ali alguns, mas a gente lê até para a gente se familiarizar e conhecer. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5, Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
Versículo 9: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. 10: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Aí Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. 11 é a chave aqui. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Claro que isso nunca vai acontecer. Jesus nunca vai chegar assim e falar: dá o seu tudo para mim e me segue. Apesar de algumas igrejas falarem isso, Jesus não falou em nenhum momento isso. No texto de Mateus você vê o chamado de Jesus. Eles estavam pescando, e aí nessa sua pesca Jesus fala para eles assim: olha, vem. E eles olhavam para Jesus, já haviam ouvido falar de Jesus e foram. Nesse texto de Lucas, mais especificamente, Jesus chega, ele era seguido de pessoas, multidões seguiam Jesus. E aí ele entra no barco e começa a anunciar, e antes de anunciar, tipo assim, vamos entender também isso, talvez até para pagar a estadia no barco, o uso do barco, Jesus falou: olha, lança a rede aí que vocês vão pescar agora. Pô, mas nós tentamos a noite toda, mas como o senhor está falando, eles já conheciam Jesus, já tinham um certo entendimento. E aí ele, quando pega aquele monte de peixes, ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, faça de mim que eu sou pecador. E Jesus chama ele e diz assim: olha, a partir de agora eu vou transformar vocês em pescador de homens. E o interessante é, o que atraiu Pedro com essa palavra? Porque no versículo 11, o texto diz que eles pesca, talvez tenha sido a maior pesca de Pedro, talvez tenha sido a maior pesca dele. O que leva eles a largar tudo e seguir Jesus? É uma coisa assim que você fala assim, é ilógico. Se você continuar lendo, por exemplo, o que atraiu Nicodemos? Nicodemos, ele era um dos chefes lá da sinagoga, conhecedor da palavra. Só que quando ele ouviu Jesus, viu e ouviu, alguma coisa chamou a atenção, atraiu ele. E ele foi na calada da noite, porque ele tinha medo, que os outros o reconhecessem e o denunciassem. Mas a curiosidade, a atração que ele sentiu por Jesus foi tão grande, que ele foi na calada da noite e conversou com Jesus. Se você ler lá capítulo 3 de João, você vai ver a descrição, Jesus falando com ele, batendo um papo com ele e tal. E no fim, se você ver a descrição do livro de João, se eu não me engano, você vai ver que aqueles que tiraram o corpo de Jesus e o sepultaram, tiraram da cruz e o sepultaram, Nicodemos foi um desses homens. Ou seja, a atração que ele sentia por Jesus foi tão grande que a religiosidade dele, a posição que ele tinha, já não fazia mais diferença. Se você olhar para a Bíblia, o que atraiu Zaqueu, irmãos? Zaqueu, baixinho, rico. Ele era rico, ele tinha várias propriedades, posses. Tudo bem que era de uma riqueza um pouco ilícita, porque ele, naquela época, como hoje, havia alguns cobradores de impostos que sempre levavam um por fora. E o que leva Zaqueu a ouvir falar de Jesus, a ver ele lá longe vindo uma multidão? Ele fala assim: pô, eu quero ver esse Jesus. E ele corre, ele sobe na árvore, ele fica ali na expectativa. O que atraiu no coração de Zaqueu para ele ir lá se expor? Porque eu já falei sobre isso aqui. Ele se expôs, ele era malquisto, as pessoas não gostavam dele, porque ele era cobrador de impostos, representava Roma, mesmo sendo judeu, cobrando impostos dos judeus, cobrando a mais, pagando a parte de Roma e ficando com a parte dele. Ou seja, o que levou esse cara a se expor de uma forma tão grande, um cara rico, a ver Jesus, falar: não, eu preciso ver esse homem, eu preciso conhecer esse Jesus. Se você olhar para Mateus, o que atraiu Mateus, que também era cobrador de impostos? Em Mateus 9:9, acompanha aqui no telão, saindo Jesus da onde ele estava, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele coletava impostos.
e disse-lhe: siga-me. Você vê que não tem mais nada, não tem esse negócio de Jesus falando: você quer me servir? Vem atrás de mim, eu vou te pagar um bom salário, eu vou te dar um bom carro, eu vou te dar um bom plano de saúde, vem atrás de mim, por favor, que eu estou precisando de discípulos. Não. Você vê Mateus na coletoria, e você vê ele sentado ali, Jesus passa, olha para ele e fala assim: siga-me. Aí ele olha assim, olha para o outro lado: amém, levanta e vai seguir Jesus. O que será que atraiu esse cara para seguir Jesus? Jesus disse certa vez, em João capítulo 12, versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E quando Jesus foi levantado na cruz, João 3 também fala sobre isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para o povo pecador ter perdão, Jesus precisava ser levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, que foi atraído pelo sacrifício, pela vida dele, pelo milagre que ele realizou, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi levantado e todos ficaram atraídos. Alguns para zoar, para tirar um sarrinho, outros para entender o propósito de Deus através de Jesus, para salvar as nossas vidas, aleluia. Então, eu estou te falando sobre isso hoje porque isso me levou a pensar. E vocês sabem, eu gosto de levar a igreja a pensar, a refletir. E como eu disse há pouco, as igrejas hoje, elas estão criando formas de atrair as pessoas. Por quê? Porque hoje já não acontecem mais tantos milagres como antigamente. E por que não acontece? Essa é uma questão minha, pessoal, diante de Deus. Todas as vezes que eu oro, eu falo: Senhor, capacita a mim, capacita os meus irmãos lá na igreja. Eu já vi milagres, eu quero continuar vendo milagres. Eu sei que Jesus pode fazer milagres, eu já vi. Que tipo de milagre? Tudo que você pode imaginar. E a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se eu olhar para a Bíblia, como eu li aqui, por exemplo, só para dar um exemplo aqui para você entender, teve um rapaz que estava ali numa situação difícil e ele foi procurar Jesus. Por quê? Alguma coisa atraía em Jesus a vida dele. Mateus capítulo 8, versículo 1, acompanhe aqui: quando ele desceu do monte, Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estende a mão, toca nele e diz: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado. Qual era a atração daquele homem para Jesus? Poxa, se eu chegar perto dele, se eu clamar para ele, ele vai me curar, porque eu sei que ele tem poder para me curar. E aconteceu o que ele queria. O que eu posso fazer por você? Olha, eu quero ser curado, eu quero ser liberto dessa enfermidade. E leproso era o tipo de pessoa que era desprezado, que vivia longe da sociedade. Numa outra questão, em Lucas capítulo 7, versículo 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, 38, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. O que atraiu aquela mulher para chegar e fazer isso? Bom, lendo o texto eu entendo que todo mundo julgava ela como uma pecadora, mas Jesus nunca julgou ninguém. Jesus disse para ela assim, se você continuar lendo: olha, vá em paz, os teus pecados foram perdoados. O que ela queria ali, o que atraía? Ela pensava assim: eu sei que quando eu me aproximar dele, esse perdão que ele prega vai vir sobre a minha vida. Eu não aguento mais viver essa vida de pecado. Dizem alguns historiadores que era até uma prostituta essa mulher, por tantos pecados que tinha. Aí ela pega um frasco de alabastro, que era muito caro na época, fica atrás de Jesus, aos pés de Jesus,
derrama aquele perfume que invade a casa inteira, pega os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus, chora, abraça. Por quê? Porque ela sabia que Jesus poderia perdoar todos os pecados dela, e Ele perdoou. Se você olhar para o Velho Testamento, Moisés também foi atraído por Deus. E o que eu entendo também é que existe formas que Deus usa para nos atrair. É que às vezes nós perdemos o ponto, perdemos a mão, e esquecemos que Deus nos chamou um dia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1, só para citar aqui, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. 3, aí ele olha e fala assim: que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Deus atraiu Moisés para aquela cena que ele conhecia já a tal da sarça. Sarça eram uns tipos de arbustos enrolados, você vê muito disso naqueles filmes de faroeste antigamente, que estava lá no deserto, vinha o vento e aquelas bolas assim, cheio de... Isso que geralmente o pessoal chama de sarça. E aquilo começou a pegar fogo e não queimava. E é fácil de pegar fogo. Ele falou: nossa, que impressionante, eu vou lá ver. Foi quando Deus o chamou, falou: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Eu tenho algo para fazer na tua vida e através da tua vida. Quantas pessoas Deus já atraiu? Quantas pessoas Jesus já atraiu? Quantas pessoas? Quantas pessoas? E hoje você vê as pessoas olhando para Jesus como se ele fosse um produto, não como se ele fosse Deus. E é aí que eu quero chegar. Porque se nós estamos aqui hoje, irmãos, de alguma forma Jesus nos atraiu. Por isso que eu digo aqui, repito, e tenho pensado sobre isso, naquela época, uma multidão seguia Jesus. Por quê? Porque ele curava, ele perdoava, ele amava, ele ajudava, auxiliava, ele se preocupava com as pessoas. Uma multidão seguia, porque naquela época ninguém fazia isso por ninguém. Então, nas reuniões que tinha, nos lugares onde Jesus parava, não tinha iluminação, não tinha água gelada para beber, não tinha estacionamento para parar carro, ou então cavalo e jegue, não tinha cadeira confortável, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Luzes que piscam, que chamam a atenção, que as pessoas, uau, eu fui numa igreja, essa igreja é maravilhosa. Eu não estou dizendo que a igreja não pode ser assim, amém? Eu não estou dizendo que a igreja não pode ser assim. O que eu quero dizer é que isso não era para chamar a atenção das pessoas. O que era para chamar a atenção das pessoas é Jesus. Porque se aqui tivesse uma iluminação fraca, se aqui não tivesse ar-condicionado, se aqui não tivesse uma banda, um grupo musical como nós temos, ainda assim, se nós invocássemos o nome de Jesus, Ele estaria aqui como Ele está presente hoje para abençoar. Então as pessoas hoje, elas vão para os lugares, elas não vão mais atraídas por Jesus, elas vão atrair, vai ter o cantor, vai ter a cantora, vai ter a banda, vai ter aquele pastor pregador, vai ter aquele lá e tal, como que se Jesus fosse em segundo plano. E para mim, irmãos, Jesus é a atração maior em todos os cultos das igrejas. Então eu não posso convidar a cantora, não estou falando nada disso. Estou falando que, mesmo que venha um cantor aqui, como já veio alguns, cantoras, pregadores, grupo de teatro, bandas, ainda assim, venha para a igreja, porque Jesus te atraiu e você sente para Ele um amor muito grande. No passado, como eu disse, as pessoas elas não tinham esse tipo de coisa que tem hoje. Essa facilidade que tem hoje. Volto a dizer que eu não sou saudosista, longe disso. Eu acompanho aqui, a nossa igreja acompanha a tecnologia, a gente está procurando melhorar questões que nós temos aqui, na igreja, como som, como iluminação,
enfim, conforto. Lógico, isso é bacana, é legal. Mas mesmo com tudo isso, tem muita gente que ainda não é atraída. E é aqui que eu quero chegar. Porque, meus irmãos, as pessoas só vão se sentir atraídas quando elas verem Jesus em nós. Quando as pessoas começarem a ver Jesus em nós, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, olhares, trejeitos. Quando as pessoas começarem a enxergar Jesus em nós, meu irmão, minha irmã, essa pessoa vai querer conhecer esse Jesus. E seja igreja com iluminação, sem iluminação, ele quer Jesus, porque ele encontrou Jesus na vida de alguém. Por isso que nós temos uma responsabilidade de a cada dia que nós andarmos nesse mundo, de mostrarmos quem nós somos. Quem que nós somos? Nós somos um povo escolhido pelo Senhor, atraído pelo Senhor, para viver aquilo que Ele quer que vivamos, para viver uma nova vida. Meu irmão, minha irmã, Deus nos deu uma nova vida, Cristo Jesus nos deu uma nova vida, e nessa nova vida o pecado, o passado fica para trás, senão você está se enganando. Você está indo para a igreja e continua com as mesmas práticas e tal. Quando as pessoas olham para você, essas pessoas aí, poxa vida, elas olham e falam assim: meu Deus, esse cara diz que é crente ainda. Onde já se viu? Diz que é crente. Como? Porque na cabeça das pessoas, crente é aquela visão do passado. Porque antigamente, 30, 40 anos atrás, cristão, era fácil contratado. Você chegava numa empresa, dava o currículo. Quer bem, naquela época nem currículo dava, né? Eu chegava lá, eu fui contratado, mas eles tinham um questionário. Você respondia: você é cristão? Opa, ponto positivo. Porque antigamente cristão era Caxias. Greve, ele não participava, ele não ficava falando mal um do outro, ele ia trabalhar, ele servia a Deus, ele ia no culto de terça, de quinta, sábado de noite, domingo de manhã na escola bíblica, domingo à noite no culto, e na outra semana na terça, e na quinta, e no sábado à noite, e no domingo de manhã, e no domingo de noite. Era um momento maravilhoso de unidade. As pessoas vinham para a igreja, aconteciam milagres, as pessoas vinham atraídas, porque tinha gente ali que glorificava a Deus, que adorava a Deus, que servia a Deus de todo o coração, que mostrava a Deus através da sua vida, que não tinha carrão, que não tinha casona, mas tinha Jesus dentro do seu coração. E quando as pessoas olhavam para esses irmãos, eles se sentiam atraídos. Opa, esse Jesus que ele está falando, poxa vida, é esse Jesus. Eu já contei aqui, um amigo que trabalhou comigo no banco, evangelizei ele quando trabalhei no Bradesco, não deu certo, fomos mandados embora, arrumei no Itaú, arrumei para ele, e a partir dali ele começou a ir para a igreja, conheceu uma irmã lá na igreja, casou com ela e viveu a sua vida, vive até hoje uma vida abençoada. A mãe dele, que era uma pessoa assim, meio perturbada, mexia com um pouco de espiritismo, macumbaria e tal, participava dessas coisas, e ele tinha uma treta terrível com a mãe dele, e brigava igual cão e gato, brigavam e xingavam, e ele desprezava ela e tal. E um dia eu falei para ele, cara, eu presenciei essas cenas algumas vezes, e eu falei para ele: cara, sabe quando a tua mãe vai se converter? Nunca! Porque ela não vê Jesus em você. Você já devia ter mudado isso, você já devia ter se liberto disso aí. Liberte-se disso. Peça perdão para sua mãe, abrace ela, beije ela enquanto está viva, porque depois que morre não adianta ficar chorando. Você não conhece a minha mãe. Eu conheço a sua mãe, eu chego perto dela. Por que eu chego perto dela? Beijo, abraço, ela me beija, me abraça, conversa comigo, dá risada, e quando você chega, ela quer pegar um pedaço de pau e dar na tua cabeça. Por que isso? Porque você é filho? Só por isso? Exceto uma outra vez quando eu era criança, que a minha mãe queria mesmo pegar um pedaço de pau e dar na minha cabeça, porque eu era terrorista, né? Depois que passou um tempo, minha mãe sempre quis me abraçar e beijar, e eu da mesma forma. Porque havia uma atração entre nós de mãe e filho, respeito. Eu falei para ele: você precisa quebrar isso, você precisa falar com a tua mãe, você precisa pedir perdão para ela, você precisa chegar perto dela e dar um beijo nela.
Sabe que ela vai falar para mim, o que é? Você está ficando doido? E foi exatamente isso que aconteceu, porque eu presenciei. O dia que ele foi abraçar, o que é? Está ficando doido? Está doido? Sai de mim. Mas aos poucos ele foi falando, aos poucos ele foi pedindo desculpas, perdão e tal. E a mãe dele já não tratava mais como antes. A mãe dele ajudou a criar os filhos dele, um menino e a menina. Como avó, ajudava em tudo que era possível, ela ajudava, e dava educação, e levava na escola, e buscava, como se fossem os filhos dela. E um belo dia essa mulher ficou doente, e foi levada para o hospital, lá em Osasco, e estava nas últimas. A esposa dele me disse, Diego, a mãe dele vai estar mal, vai morrer, está no hospital. Você pode ir lá? Eu falei, posso. E eu fui no outro dia. E entrei, conversei com ela, beijei, abracei ela na cama. E ela deu risada. Eu falei, está tudo bem com a senhora? Poxa, que situação, né? Eu vim aqui para orar pela senhora, tal. A senhora deixa eu orar? Claro, eu deixo. Eu falei para ela assim, a senhora sabia que Deus, Ele tem mais desejo de te salvar do que te curar? Porque salvação é um negócio assim extraordinário. A senhora vai passar junto comigo, com outras pessoas, a eternidade na presença de Deus. Salvação é algo que a senhora tem que decidir enquanto está viva, porque depois que morre não tem mais jeito. A senhora precisa receber Jesus. E se depois Ele curar a senhora, glória a Deus. Se Ele não curar, glória a Deus. Mas Ele quer salvar a vida da senhora. A senhora quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ela falou, eu quero. E recebeu Jesus. No outro dia ela faleceu. Por que eu estou te falando isso? Porque se ele não mudasse a atitude dele, ela nunca ia querer Jesus. Como muitos hoje por aí. Eu? Ser crente que nem esse? Você está louco. Porque o que tem de crente escandalizando o evangelho hoje em dia é terrível. Por isso que as igrejas precisam criar atração para as pessoas ir para a igreja. Vamos trazer isso, vamos fazer aquilo outro. Meus irmãos, esses dias, eu vou te falar, eu acho que realmente Jesus está voltando, a turma está ficando louca por aí. Aqui em São Paulo, uma igreja aqui de São Paulo, uma grande igreja, o pastor da igreja convidou um cara que canta e se veste que nem o Elvis Presley. E ele foi para a igreja, subiu no púlpito, tem isso na internet, ele subiu no púlpito, está lá cantando, Love Me Tender, não vou nem cantar aqui, senão vão falar que eu sou o Elvis, né? Só estou dando um exemplo, né? E vestido, e cantou outras músicas no altar, cantando música do Elvis, e a turma dançando ainda lá embaixo, os velhinhos, né? Opa, quando eu era moço, né? Eu dançava essas músicas. Num culto que é para Jesus, não é para lembrar do Elvis já morreu, quer dizer, é o que dizem, né? Elvis já morreu. Vou cantar música para o Elvis ou do Elvis? Não, vou cantar música que fala de Jesus, música que traz vida, música que levanta, música que traz paz ao coração. Eu vou falar de Jesus. Ou seja, hoje, essas atrações estão levando as pessoas para a igreja. E na verdade, a gente tinha que vir para a igreja porque a gente é consciente. Como eu falei aqui há pouco, eu digo, eu estou pregando aqui, creio, para pessoas inteligentes. Amém? Ufa, que susto, eu pensei que... Meu Deus. Eu estou pregando para pessoas inteligentes, amém? Amém, que bom. Pessoa inteligente, por que ele vai para a igreja? Eu vou lá porque eu vou acertar as contas com aquela irmã. Se ela passar perto de mim, picho a maldição nela, ela vai ver. É para isso que vem para a igreja? Vem para a igreja para adorar a Deus, para adorar a Cristo. Chega no meio do louvor, está cantando e fala, nossa, desafinou. Nossa, aquela irmã, por que está fazendo aquilo lá? Nossa, errou de novo. Músico, errou de novo. Olha, pelo amor de Deus, a pessoa parece que não ensaia. E Jesus está aqui. Aí sai ali para tomar uma água, chega uma outra pessoa. Tudo bem, pastor, tudo bem, tal. Então, querida, você viu você, e começa a conversar, e o culto rolando aqui, e a palavra sendo pregada, e o louvor aqui sendo entoado para adorar a nosso Deus que está aqui. Ou seja, o que eu começo a entender? Que essas pessoas não foram atraídas por Jesus, foram atraídas por aquilo que Ele pode fazer.
E eu sou atraído também por aquilo que Jesus pode fazer. O quê? Dar dinheiro, dar casa, carro? Deus sabe que eu não me preocupo com isso. Tendo o sustento para viver está ótimo. Mas a minha preocupação, a minha gratidão, a atração que Jesus trouxe para mim, falava o motorista ontem. O meu pai se converteu porque Jesus tinha um plano para ele. Minha mãe, portuguesa, se converter, Jesus amado, porque português tem o coração duro, católico. E Jesus atraiu meu pai, armou uma emboscada para ele. Se eu posso assim dizer, já estou terminando. E ele era policial, e o comandante do quartel disse: ô Martins, você vai levar um camarada aí que quer ver, tá aí uma pregadora aí, uma mulher que prega, americana aí, evangélica, crente na verdade, né? E ela vai pregar aqui e tal, numa igreja aqui. Eu não me lembro se foi no Largo do Viaduto do Chá, se foi nessa igreja que é ali no Bom Retiro. E você está escalado para levar o preso lá, porque ele quer assistir. Meu pai falou: eu não, você está ficando louco, tem mal o que fazer. E meu pai bebia, a vez ou outra pegava um cigarrinho. E o comandante olhou para ele e falou assim: acho que você não está entendendo. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Sim, senhor. Chegou no sábado, levou o cara lá. Ele, um outro policial e o cara algemado. E estava lá no meio da multidão. E o cara foi lá para ouvir. Eu não sei se ele pensou em fugir, sei lá o que ele queria armar. Mas ele foi para ouvir. E está lá a mulher falando. De repente, no final, meu pai olha para o cara, olha para o outro guarda e fala: olha ele aí. E vai lá na frente, levanta a mão e recebe Jesus. Ele foi atraído naquele dia. Por isso que eu falei que Deus armou uma emboscada, né? Porque ele não queria levar o cara, mas ele foi mandado. E aquela ordem salvou a vida dele. Desde então ele pregava o evangelho, largou, ele fez que nem Pedro, largou a polícia, pediu baixa e foi pregar o evangelho, foi viver o que Cristo tinha reservado para a vida dele. Da mesma forma, minha mãe abriu o coração, foi atraída por Jesus. Da família da minha mãe, só ela era cristã, somente ela. Os remanescentes, eu sempre mando devocional, eu procuro conversar e falar, já trouxe alguns deles aqui na igreja, tenho orado para que Deus quebre esse jugo de cegueira espiritual. Mas uma coisa é certa, e é aqui que eu paro. E pergunto para vocês: valeu a pena receber Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Você se sente perdoado? Então, eu reitero a pergunta do início aqui. Para que você está aqui hoje? Não, eu vim aqui porque eu estou participando da campanha. 7 domingos. Não, eu vim aqui porque eu estou participando de uma quinta especial de poder e unção. 5 unções. Eu estou aqui porque eu estou participando dos 6 dias. 6 dias, vem pregador de fora, né? Isso acontece aqui na nossa igreja, né? Vem pregador de fora, aí a igreja fica cheia, vem gente e tal. Aí vamos para a próxima quinta, que é uma quinta de culto normal da igreja. Cadê o povo? É fulano que vai pregar, eu sou muito atraído por ele, porque eu não gosto do jeito que ele prega. Mas Jesus vai estar aqui. Vou falar de novo. Nos cultos de quinta, de terça de oração, que tem um gato pingado aqui de terça na oração, de quinta, de domingo de manhã, domingo à noite, Jesus sempre está aqui. Isso devia atrair as nossas vidas de se esforçar. Não, eu vou. Pô, tá frio, mas eu vou. Tá chovendo, mas eu vou. E eu lembrei aqui desse rapaz que eu falei há pouco na agência de carros, quando ele disse que ia, aí ele falou: não, eu vou aparecer lá 1 hora. Eu falei: não venha 1 hora, você já foi da igreja, lá é 10 da manhã, 6 da tarde, não é 1 hora. E aí o rapaz, esse senhor que estava lá, falou assim: pastor, se esse cara tivesse que buscar um pacote de dinheiro, chovendo, frio, ele ia ou não ia? Eu falei: passo-lhe a pergunta. Lógico que eu ia. Então, e por que para Jesus? Eu vou pensar. É porque
é também porque quando der eu vou, uma hora eu vou. Entende porque muita gente está deixando de ser abençoada? Entende porque muita gente desistiu de Jesus? Porque não foi Jesus que o atraiu, foi aquilo que ele pode fazer. E Jesus tem um plano perfeito, especial para as nossas vidas. Ele, em todos os cultos aqui nessa igreja, é a atração maior. A Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda expressão de louvor e adoração é para Ele, hoje e sempre. Amém. Vamos aplaudi-lo, Ele merece. Aleluia. Te convido a ficar em pé, pegar a tua Bíblia. Vou ler rapidamente uns textos. Eu não tenho tempo de ler inteiro, mesmo porque são mais de 50 versículos. Mas eu quero pensar alguns deles aqui e ler com os irmãos. Depois, se você tiver curiosidade, leia na sua casa o capítulo 15 de 1 Coríntios inteiro, capítulo 16. Mas eu quero citar alguns versículos para te encorajar. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 1 diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Versículo 2: por meio deste evangelho vocês são salvos. Por meio desse evangelho vocês são salvos, vírgula, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E o que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, versículo 4, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 5, apareceu a Pedro e depois aos 12. 6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Versículo 8, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Vá agora para o versículo 12. Paulo continua dizendo: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, desculpe, eu vou perguntar de novo aqui. Ora, se está sendo pregado que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele ressuscitou dentre os mortos, amém? Amém. Crê nisso? Amém. Ótimo. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Pausa, que é o que está acontecendo hoje. Não, Jesus não vai voltar. Jesus, não existe esse negócio que fala de inferno, aí não. Paulo está dizendo o seguinte: caramba, então se vocês estão deixando de crer que Jesus não ressuscitou, para que nós estamos aqui? Versículo 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. 14: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, versículo 15: seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. 18, nesse caso, também os que já dormiram em Cristo estão perdidos. 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo,
Poxa, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Versículo 12, se não há versículo 29 agora, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? 30, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? 31, todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. 32, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vá agora para o versículo 50, por favor. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51, eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 55, onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que Paulo quis dizer aqui, resumindo, sintetizando? Gente, a palavra chegou até nós. Chegou, ótimo. Eu me revesti de Cristo. Eu estou vivendo uma nova vida. Perfeito, perfeito. Mas e aí, agora, o que me atrai em Cristo? Irmão, cada dia que você entrar aqui por aquela porta e começar a cantar, no meio dos louvores, levanta a sua mão e diz assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Obrigado, Jesus, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Ah, mas eu não fui abençoado financeiramente hoje, eu não fui abençoado, não fui curado. Mas ainda assim teu nome está escrito no livro da vida, e os teus pecados foram perdoados. Que isso te atraia para perto do Senhor, que isso mude a sua mente, o seu jeito de ser, que as pessoas possam encontrar Jesus em você. Amém? Podemos orar?